irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, amém. Meu nome é Osana Diniz, eu pertenço ao Casamento nas Escrituras e quero aqui testemunhar a restauração do meu casamento. Meus irmãos, a palavra de Deus diz em Provérbios: a mulher sábia edifica sua casa e a tola, a insensata, destrói com próprias mãos. Há 8 anos atrás eu fui essa mulher tola e destruí meu casamento, meu lar com minhas próprias mãos. O fato de você estar dentro de uma igreja não quer dizer que você tem comunhão com Deus, que você é cristã, porque eu estava dentro de uma igreja, aceitei Jesus como meu Salvador, mas Ele não era o Senhor da minha vida. Eu achei que eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida, e não é assim. Cega pelo pecado, deixei me dominar, e abandonei a Deus, abandonei a igreja e abandonei meu esposo. Um homem de Deus, nunca se afastou um dia dos caminhos do Senhor e que me amava de verdade. E me envolvi com outra pessoa, com a qual tive 2 filhos, que nunca me assumiu. Um relacionamento conturbado que jamais foi Deus que fez, o qual não havia um só dia que eu não sofresse e não chorasse. Paguei um alto preço por estar em pecado. E Deus, por sua graça e misericórdia, começou a falar comigo que há caminhos que aos olhos de homem parecem corretos, mas são caminhos de morte. O Espírito Santo me convenceu do meu pecado. E aquela vida não era a vida que Deus queria para mim, porque só o Espírito Santo convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Parecia que uma venda estava nos meus olhos, que eu não conseguia ver nada. E de repente, é como se Deus tivesse tirado com suas próprias mãos aquela venda. E eu passei a enxergar o quanto eu tinha pecado. Primeiramente contra o meu Deus, e depois contra o meu marido, minha família, a família dele, em geral, contra a igreja, contra todo mundo. Meu coração doeu muito, me arrependi profundamente. E eu pedi perdão ao Senhor, eu me joguei nos pés do Senhor e pedi a Ele a misericórdia dEle, a sua graça, que Ele tivesse misericórdia de mim, porque eu havia pecado contra Ele. Eu me arrependi tanto que doeu no meu coração. E depois que eu pedi perdão ao Senhor, eu senti uma paz com Deus, porque eu sabia o quanto eu tinha me arrependido, o quanto eu estava sendo sincera diante do Senhor. E me senti perdoada, porque a palavra de Deus diz que quando a gente se arrepende, pede perdão, o Senhor perdoa, joga no mar do esquecimento e deles Ele não se lembra mais. Mas era necessário eu ir diante da igreja, o qual eu tenho me afastado, e pedir perdão. Então no culto de Santa Ceia, eu fui diante de toda a congregação, pedi perdão à igreja, pedi perdão ao meu pastor, a liderança, o qual que eu tinha desrespeitado, e que me ajudou muito, a mim e ao meu marido, Foi ele que celebrou o nosso casamento, porque nos casamos na igreja e no civil. Pedi perdão em seguida à minha família, pedi perdão à família dele, e glória a Deus, todos me perdoaram. E daí senti o desejo de restaurar meu casamento. E foi quando eu comecei a lutar, Comecei a lutar, então foi quando eu conheci o grupo Casamento nas Escrituras. E comecei a participar dos estudos, a praticar, aprendi muito, coisa que eu não sabia. Porque eu digo a vocês, irmãos, esse grupo é um grupo sério. Ele só ensina a verdade dentro da palavra de Deus. E é o único grupo que realmente restaura casamentos. De verdade. Mas é necessário que a gente faça todo o pacote que está na palavra de Deus, que está nos estudos dentro da palavra de Deus. Comecei a seguir os conselhos e praticar. Mudei minha atitude, meus pensamentos. Passei a mandar para o meu esposo mensagem tentando a restauração. Mas ele não queria. Ele disse que não tinha interesse nenhum em restaurar o casamento. Eu mandava um presente para o aniversário dele, ele rejeitava. Então foi uma luta constante, Ele começava a bater papo com outras pessoas no WhatsApp, eu sabia que era a pessoa. Eu mandava mensagem, ele não me respondia. Respondia uma palavrinha e saía de novo. Nunca me bloqueou, Mas ele não queria, no início ele não queria, foi difícil. E eu sempre orando, sempre perseverando, fazendo os estudos, praticando. E antes de eu falar com ele pelo WhatsApp, eu orava, me ajoelhava e dizia: Senhor, Espírito Santo de Deus, fala com ele, convence ele, que eu tiver que conversar com ele agora, me dá as palavras. E a gente começava a conversava um pouquinho, e aí ele foi se aproximando, e a gente foi conversando, e eu comecei a ver a mão de Deus agindo ali, e eu não desistia. A luta era grande, a luta era muito grande, mas eu senti uma paz, irmãos, era uma paz, era uma tranquilidade. Eu não desistia, eu não tinha um dia que eu dissesse assim, eu não creio, não tinha. Eu acreditava profundamente, eu nunca duvidei um só dia que Deus não fosse fazer. Eu dizia, eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei através do que e como, mas eu sei que Deus vai fazer, eu não vou desistir.
E Deus foi trabalhando. Eu comecei a ver a mão de Deus trabalhando. Ele já se aproximando, ele já me respondia, ele já conversava mais. E passamos a conversar todas as noites. Tentei marcar encontro com ele, ele não queria e foi difícil. E era conseguindo, tentando. Eu queria muito estar com ele. E ele não queria. E foi passando o tempo. Irmãos, foram 3 anos. 3 anos que eu comecei a lutar pelo meu casamento, pela restauração, né? E digo uma coisa a vocês. É difícil, mas para Deus não existe impossível. A palavra de Deus diz em Lucas 1,37, não existe nada impossível para o nosso Deus. Nos casamos, eu estou separada, estávamos separados, né? 8 anos. E depois que fomos nos aproximando, eu digo a vocês uma coisa. Foram 8 anos de separação. 6 anos divorciados. O divórcio não é o fim. Porque eu me casei de novo, no civil, a gente nos divorciou, e depois de 6 anos divorciados, nós nos casamos de novo. No civil, eu me casei de novo com o mesmo marido, depois de 6 anos. O divórcio foi desfeito e nos casamos de novo no dia 11 de dezembro de 2019, a semana passada, né? Esse mês. Então, a gente acha que é impossível aos olhos humanos. Porque eu já me separei, já faz 2 anos, já faz 1 ano, já faz... Irmãos, não importa quanto tempo. Não importa. Né? Deus é um Deus que ele faz o impossível. O tempo dele não é o nosso tempo. Foram 6 anos, 8 anos separados. E 6 anos de divorciados. Saiu mesmo o divórcio. A gente assinou a certidão de divórcio. E casamos de novo, no civil, com o mesmo marido e ele com a mesma esposa. Né? Eu arrumei essa semana as roupas dele no meu guarda-roupa, que fazia 1 ano que eu deixei um lado todinho, sem nada, vazio. E eu declarava, orava e declarava, em nome de Jesus, as roupas de Rosenildo vêm para aqui, para esse roupeiro. Eu sei que Deus está fazendo, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Era uma fé, uma certeza, nunca desistir. Então, para honra e glória no nome do Senhor, porque só Ele pode todas as coisas, só Ele podia fazer o que eu nunca ia conseguir. Eu podia dizer milhões de palavras, eu jamais ia conseguir convencer Rosenildo de estar de novo no nosso lar, nossa casa. Na quarta-feira passada, dia 11 de dezembro, nós fomos para o fórum, casar de novo no civil, e ele já foi com a mala dele dentro do carro. Voltamos juntos, fomos para nossa casa, onde eu já morava, com os meus filhos. Ele me perdoou, me aceitou de volta, mesmo eu com 2 filhos de outro relacionamento, o qual eu tinha traído ele, deixado ele. Para você ver, irmãos, Deus faz o impossível, Deus realiza, é crer. Não desista do seu casamento, não desista da sua família. Continue firme, faça o pacote de tudo que está dentro da palavra de Deus. E quando a gente confia no Senhor, acredita e faz o certo, Deus honra a nossa fé. Deus trabalha para aqueles que neles esperam. Não desista, sabe? E agora eu disse ao meu marido, eu nunca mais, eu prometo isso agora, vai haver entre nós essa palavra divórcio. Agora é até que a morte os separe. E que tudo seja para a honra e a glória do nome do Senhor. Porque eu só tenho a agradecer ao Senhor todos os dias. Não tem um dia que eu não acordo e digo, Senhor, obrigada. Obrigada porque foi o Senhor que fez. Da minha capacidade humana eu jamais conseguiria. Eu poderia falar 1000 palavras, não convenceria, se o Senhor não estivesse agindo. Então eu glorifico o nome do Senhor. Agradeço muito a esse grupo, porque aprendi muito. Eu não sabia nada e aprendi tudo. E coloquei em prática e Deus honrou, né? E eu só digo uma coisa a vocês. O nome do Senhor, eu sei que o nome dele seja glorificado. E como pode ser glorificado? Através do que ele fez nas nossas vidas. E como ele vai fazer? Se a gente não busca na palavra de Deus, se a gente não busca fazer o certo. Então busque, confie no Senhor e não desista. Não saia do grupo. Permaneça firme. Fique em paz com o Senhor. Permaneça fazendo todo o pacote correto, que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém?